Pastor Leandro Bonde, chega para cá que tem incumbência de ministrar a palavra de Deus nesta noite, amém, glória a Deus, que bom que você veio. Quero que você, fecha o corredor da mão para a pessoa que está do seu lado, vamos orar juntos, abençoar juntos, glória a Deus, louvado, dá a mão para a pessoa que está do seu lado aí, não deixa ninguém só, isso é ser igreja, amém, louvado seja o nome do Senhor, Deus é bom demais, amém. Oramos, fecha teus olhos. Deus poderoso, Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, por mais uma noite te adorando e bendizendo o teu nome. Estamos aqui sim para te adorar, mas também para ouvir a tua palavra. Usa o teu vaso, o teu servo, que ele diminua, o Senhor cresça e o teu nome seja engrandecido, ó Deus. Fala conosco através da sua poderosa, santa, viva e eficaz palavra. Amém e amém, Jesus, amém. Vamos receber, irmão, aplaudindo nosso Deus. Deixa Deus te usar, meu irmão. Glória a Deus, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Deus seja louvado em todo o tempo, Deus é maravilhoso. Eu glorifico ao Senhor por esta linda oportunidade. Nós sabemos do peso da responsabilidade também que temos de estar ministrando a palavra de Deus. Para Ele a honra, a glória e o louvor. Eu agradeço a Deus pela vida, o ministério do irmão Eugênio, que gentilmente trocou esta data. Era para estar na quinta passada e ele hoje. Eu pedi, irmão Eugênio, me ajuda aí que eu preciso trocar essa data. E ele gentilmente fez isso. Que Papai do Céu te abençoe grandiosamente em nome de Jesus. Amém? Por favor, meus irmãos, abram as suas Bíblias em Jeremias, no profeta Jeremias, no capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Ao Senhor, a glória, a honra. Deus é maravilhoso. A palavra do Senhor nos diz assim. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Vamos orar mais? Porque aprendemos que a oração é a chave da vitória. E quem ora, glória a Deus por isso. Senhor, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, eu me encontro com o privilégio, a responsabilidade de ministrar a Tua palavra. É a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. É a Tua palavra, Papai do céu, que vem do alto, Senhor, que vai atingir os nossos corações e produzir o resultado que o Senhor deseja em nós e através de nós. Por isso te peço agora que toda a atenção, Senhor, seja dada à Tua palavra. Que não venhamos, Senhor, nos a desaperceber, que venhamos em todos os momentos dedicar, Pai, este encontro agora ao Senhor. Pai, eu te peço que enquanto estivermos aqui na Tua casa, o Senhor venha visitar a nossa casa, o nosso lugar de descanso, e tudo que está fora, o Senhor coloque num lugar. Pai, que a única voz que seja ouvida aqui, seja a Sua, e por misericórdia eu te peço que eu diminua e o Senhor cresça. Em nome de Jesus Cristo, tudo que não vem do Senhor, bata em retirada. Eu te peço a revelação do alto para todos nós esta noite. E se você concorda, você vai dizer amém. Amém? Podem se assentar glorificando o nome santo do nosso Deus. Você pode glorificar. Amém? Essa passagem, graças a Deus, ela é muito conhecida da igreja. É uma história que todos nós acabamos trazendo para os nossos dias e fazendo a aplicação para as nossas vidas. E enquanto o Senhor tocava meu coração para esta palavra, eu me lembrei do que está escrito lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 e versículo 17.
eis que tudo se fez novo. Mas para fazer alguma coisa nova, alguma coisa tem que desaparecer. Nós precisamos lembrar desta história descrita do que nós acabamos de ouvir e do que acabamos de ler. Nós estamos diante de uma situação onde o próprio Senhor nos chama para uma grande reflexão, que vem do alto, da parte do Senhor. Amém? E neste momento o Senhor está falando aos nossos corações. É tempo de descer de um pedestal que muitas vezes a gente pode estar nos encontrando. Um pedestal que muitas vezes nos afasta da presença de Deus, nos afasta daquilo que pode mudar as nossas vidas. É tempo de reconhecer, na verdade, quem nós somos e que nós podemos nos transformar pela presença de Deus. Então, quando Deus chama a atenção do profeta e disse, vai a um determinado lugar, primeiro ele está nos chamando a atenção para dizer, tem um lugar específico que ele pode conversar conosco. Talvez não seja no mesmo ambiente onde a gente possa, porventura, estar até chegar aqui. Então ele nos chama para um particular, num momento de muita intimidade, onde ele quer nos mostrar algo, especialmente para os nossos corações. E quero dizer aos irmãos que o primeiro ouvido que está escutando é o meu. Então a palavra ela é para mim também, para todos nós, para você que está nos acompanhando através das redes sociais. Este homem tem um encontro com uma verdade absoluta. O profeta Jeremias é convidado pelo próprio Deus a ir num ambiente onde ele teria uma grande revelação do alto. Talvez a gente busca muitas vezes as respostas, e é bom procurar as respostas, é bom fazer muitas vezes os questionamentos, mas precisamos estar atentos para as respostas de Deus, que muitas vezes não serão as respostas que a gente deseja, ou que a gente espera, mas é uma resposta que vem. Até mesmo no silêncio de Deus existe uma resposta, até mesmo no sofrimento que porventura possamos estar passando, pode ser uma resposta para aquilo que você procura e para aquilo que você vem questionando ao nosso Deus. Então esta noite ele está chamando a nossa atenção. É tempo de prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor. Jeremias, para começar, ele é convidado, é chamado a atenção para se pôr de pé. E quando ele se coloca em pé, ele não fica parado. Então quando nós estamos na posição, o que eu aprendo já de imediato é que nós precisamos caminhar. Nós não podemos ficar parado diante de um comando de Deus. E nós ouvimos há pouco aqui a afronta que o inimigo vem colocando em nossos lares, nas mídias, em todos os lugares. É tempo de nos levantar e começar a marchar diante da palavra de Deus, porque existe uma geração que ele está salvando e que ele está conclamando, uma geração santa, um povo eleito, um povo adquirido. E esta geração, em nome de Jesus Cristo, parte dela está aqui. E nós temos agora uma missão de nos colocar em pé e continuar a marchar e ir em direção à palavra de Deus. Ele nos chama a atenção esta noite. Vá à casa do oleiro. Sabe por quê? Porque existe algo em nós que precisa sair para dar espaço ao novo, para dar espaço àquilo que Ele tem preparado para todos nós. Ele esta noite vai nos capacitar ainda mais para suportar as afrontas que o inimigo teima em colocar em nossas vidas, porque Ele veio a este mundo para matar, roubar e destruir, mas graças a Deus que Jesus Cristo está entre nós através da sua palavra, e Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância em nome de Jesus. Mas é tempo de abandonar as velhas práticas. É tempo de deixar no passado coisas que não vão voltar mais. Tem pessoas, tem irmãos, tem situações que vivem no passado, não conseguem dar mais um passo adiante, porque teimam em viver uma época, tempo ainda que 2 e 13 está recordando em seu coração, está trazendo à memória as coisas que, em vez de ajudar, estão atrapalhando.
indo ao contrário do que diz a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz: trazei à memória o que nos dá esperança. É tempo de buscar o que nos dá esperança, e a esperança somente dele. A esperança vem de Deus, de Jesus Cristo. Precisamos abandonar as velhas práticas. Precisamos nos voltar realmente àquilo que importa, aquilo que traz vida e vida em abundância. Porque se tudo se fez novo, nós precisamos abandonar o que era antigo, de verdade, deixar de viver no passado, as coisas que a gente fazia e desagradava até mesmo nós mesmos. Lembra das decepções que muitas vezes nós tínhamos? E aí então depois comete de novo, faz de novo, e as decepções voltam outra vez. É tempo de acabar com isso. Então Deus chama a atenção do profeta e diz: vai a determinado lugar que eu vou conversar contigo lá. Talvez o Espírito Santo do Senhor tenha te conduzido hoje aqui para algo diferente, para conversar de uma maneira muito íntima contigo, assim como está fazendo comigo esta noite. Então, quando ele diz: vai à casa do oleiro, ele poderia muito bem conversar com Jeremias aonde ele estava. No ambiente em que Jeremias estava, pastor Márcio, irmão Eugênio, poderia ser ali aquela conversa. Mas tem determinados encontros íntimos com Deus que não é no ambiente em que nós estamos, é no ambiente onde Ele está. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos acordar para esta verdade. Uma verdade que é absoluta e é real. Ele está nos chamando a atenção esta noite para irmos aonde Ele está. Vai, porque lá eu vou conversar contigo. E ele vai. Me chama a atenção que Jeremias, diferente de muitos outros que aparecem na palavra do Senhor, ele não questiona. Diferente de quando ele é chamado, quando ele é convocado, quando o Senhor, estou aqui agora parafraseando, aponta para Jeremias, ele diz: eu sou uma criança, eu não sei nem falar. Ele não diz isso, porque agora ele tem intimidade com Deus. Mas precisa ter um pouco mais. Toda intimidade, ela sempre cabe um pouco mais. Ah, mas eu oro, ore mais. Mas eu faça mais. Ah, mas eu me entrego, te entregue mais. Mas eu busque mais. Porque quanto mais buscarmos da presença de Deus, mais temos que oferecer. Quanto mais buscarmos da presença do Espírito Santo, mais os frutos em nós vão ser reconhecidos. Mais nós vamos mostrar naquele momento de ira, naquele momento que nós pegamos as redes sociais e resolvemos colocar tudo para fora. Ei, onde estão os frutos do Espírito Santo? Os frutos do Espírito Santo precisam ser vividos em nossas vidas todos os dias. Não é nas redes sociais, ou falando isso, ou falando aquilo. Ei, comece a cultivar a presença de Deus mais e mais na tua vida, e você vai ver o que Ele vai fazer em ti e através de ti, em nome de Jesus Cristo. Mas desce à casa do oleiro, porque lá eu vou conversar contigo. Desce, porque lá eu tenho algo para te mostrar. Jeremias era um homem que foi chamado por Deus. O que mais aquele homem poderia aprender? Podemos então pensar assim. Quantos de nós muitas vezes pensamos assim: mas eu já faço isso, faço aquilo, eu me apresento, eu estou aqui, o que mais eu posso fazer? Sempre tem um pouco a mais, sempre tem uma questão a mais. Porque eu me lembro daquele homem, aquele príncipe que chega na presença de Jesus Cristo e faz uma pergunta que a gente acaba muitas vezes se perguntando: o que devo fazer para herdar o reino dos céus? Ou o que devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus diz para ele: vai e vende tudo que tu tens e divide aos pobres, respeita os mandamentos. Ele diz: mas eu respeito tudo isso, eu faço tudo isso desde a minha mocidade. Então pega, volta, vende tudo que tu tens, junta tudo, vende e reparte aos pobres, depois tu me segue. É os tesouros, né? Porque Jesus diz para ele: te falta uma coisa. Vai, vende tudo e me segue. A gente sempre tem que melhorar em alguma coisa. Sempre nos falta alguma coisa. Nessa história que está descrita em Lucas, no capítulo 18, se não me engano,
Aquele homem que tinha o rei na frente, que tinha o reino à sua disposição. Ele abaixa a cabeça, vejo eu pelos olhos da fé, porque o seu semblante descaiu, e vai embora. E vai embora. Quantos de nós fizemos isso em algum tempo, não é? Mas hoje você veio à casa do Pai. Hoje você está aqui. E Ele está dizendo ao meu coração e ao teu: é tempo de descer. É tempo de descer à casa do oleiro. Vamos fazer uma reforma geral. Vamos mudar o nosso coração, vamos mudar o nosso pensamento, vamos mudar, é uma metanoia total, é transformação completa. Vai lá. E ele foi. Então tinha o profissional fazendo o que ele sabe fazer, um vaso. Olha só que lindo isso, um vaso de barro. Está lá, na roda. O oleiro está trabalhando, irmão Ney. Uma vez você ministrou sobre isso lá no quilômetro 4 e foi linda aquela ministração. E ele está trabalhando com o barro, com a argila. Eu vejo pelos olhos da fé aquele homem contente, feliz, porque afinal de contas está saindo mais uma obra, está saindo mais um vaso. Só que de repente diz a palavra que o vaso se quebra nas mãos do oleiro. Se quebra, acabou, não tem mais vaso, tem o barro. E aí nós muitas vezes precisamos nos permitir ser moídos, quebrados nas mãos do oleiro. Moídos, quebrados na mão do oleiro, vai nos doer, vai causar dor. Muitas vezes a gente vai ficar triste, mas calma, se quem está moendo, se quem está trabalhando em ti é o próprio Deus, calma, que tem coisa boa surgindo, tem coisa boa aparecendo. Calma que daqui a pouco as coisas vão mudar. É de um instante para o outro, o que era então um monte de barro que um dia foi vaso, mas um vaso qualquer. Agora, aquele homem, diz a palavra, ele não despreza o barro, ele não despreza a obra-prima. Você está entendendo isso? Deus não despreza a obra-prima das suas mãos. Ei, Ele não te despreza. Ele está trabalhando em você. Como diz o pastor Márcio, Ele está investindo em você. Ele está investindo o tempo dele. Ele está investindo tudo que Ele tem para transformar a tua vida. É a palavra de Deus. Aquele homem poderia simplesmente pegar aquele barro e descartar, deixar num canto qualquer, para quem sabe pudesse ser usado depois. Mas não é isso que Deus está nos falando esta noite. Ele está nos dizendo que o barro continua sendo barro. O vaso não existe mais, mas o barro está ali. Nós, pela palavra de Deus, somos barro que a mão do Senhor nos moldou. Lembra? E aí então veio o fôlego de vida e assoprou naquelas narinas do primeiro homem. E aí então surgiu o que nós hoje somos, seres humanos viventes. É a mão do Senhor. E às vezes que muitas situações nos levam para um caminho largo, na distância, de trevas, de sofrimento. Deus despreza? Deus não despreza a sua criação. É só mais um barro que se quebrou. É só mais alguém que saiu do caminho. Mas calma, tem saída, tem retorno. A porta está aberta, a porta continua aberta. Deus permanece com seus braços abertos através da sua palavra para nos receber e transformar esse vaso, e transformar essa vida. O barro não foi desprezado. O barro foi posto no mesmo lugar onde estava. E diz a palavra que o oleiro, agora vou parafrasear, com todo zelo, com todo amor, com todo carinho, ele começa a reconstrução. Deus está fazendo isso com vidas aqui. Está reconstruindo. Vai limpar, vai tirar muitas vezes aquela areia, aquela pedrinha que ficou, aquela impureza, as arestas.
Ele tira tudo. Porque um vaso que vai ser usado por Deus, Ele mesmo deixa calibradinho, pronto. E diz a palavra que o homem começa a reconstruir. Tem reconstrução aqui. Eis que tudo se fez novo. Coloque-se de pé, por favor. Eis que tudo se fez novo. Você crê no que está acontecendo hoje aqui? Então, com passos de fé, vem até a frente. Nós vamos louvar o Senhor. Eu quero orar por você. Orar por tua casa, por tua vida, pelo teu ministério. E se porventura hoje você se sentiu assim até chegar aqui, quebrado, moído, dilacerado, calma, calma, tem a presença de Deus aqui. Uma transformação acontecendo. Porque diz a palavra de Deus, aquele homem não desprezou o barro. Ele coloca sobre a roda, e se o hino estiver pronto, pode louvar. E começa a trabalhar, pastor Márcio, de uma maneira maravilhosa. Quem sabe eu agora aqui, parafraseando, conjecturando, ficou melhor do que estava antes. E é assim que fica. Na presença de Deus, nós somos transformados e somos melhorados. Somos ativados. Para quê? Para servir. Para servir. Para servir a um reino de Deus. Porque diz a palavra, então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Se ele transformou por suas mãos um vaso que agora era barro e transforma-se de novo, ele não pode fazer igual? Deus poderoso, guarda, Senhor. Protege, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, guarda, Senhor, em nome de Jesus, um novo tempo, guardado, Pai, por tuas mãos, algo novo, sublime, maravilhoso. Eu creio, Pai, que as tuas mãos agora, as tuas mãos começam a tocar o coração das pessoas que estão aqui. São seus filhos, Papai do céu. São suas filhas que estão aqui à frente agora, porque querem transformação, querem ser moldados por Ti, Pai, de dentro para fora. Porque aquele homem começa a moldar o vaso e ele é transformado, Papai do céu. E o Senhor entrega a palavra, e o Senhor diz, será que eu não posso fazer a mesma coisa com o meu povo, trazendo para os nossos dias? Será que Ele não pode fazer a mesma coisa comigo, contigo? Esta noite, você que está sendo moldado, erga as mãos, você que pode, para o alto, a mão direita, a mão esquerda, como você achar melhor, e comece a receber a transformação de Deus, de dentro para fora. Porque o Senhor está trocando agora, trocando sentimentos, está trazendo um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de resposta. Eu creio nisso. Eu creio que o Senhor esta noite está operando no nosso coração, sim, para voltarmos para casa com a certeza de que Ele, o oleiro fiel, está tirando agora as impurezas da nossa alma, as impurezas do espírito. Sim, Senhor, o Senhor tem liberdade aqui. A liberdade é sua. Faz, Papai do céu, como lhe apraz. Como o Senhor disse, aquele oleiro transformou aquele vaso e fez como lhe apraz. Da mesma maneira faz comigo, Pai. Faz com o pastor Márcio, com o irmão Eugênio, com os irmãos que estão aqui agora, Pai. Transforma estas vidas, eu te peço. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Você que está pertinho da sua família, fica pertinho dela. Se porventura você está só, não se sinta só, porque você é família de Deus. Eu quero orar por você. Coloque a tua mão sobre a base do teu coração e nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu oro e peço, Senhor, por tua igreja. Homens e mulheres que deram um passo de fé estão aqui à frente, Papai do céu, tomando posse da tua palavra, Pai. Eu creio numa transformação grande, genuína em nossos corações.
alcança ser um íntimo e profundo, visita lares, famílias que estão representadas aqui, e tudo que está fora o Senhor venha colocar no lugar. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço agora, restaura estas vidas, e tudo que o inimigo teima em tirar, o Senhor neutraliza agora, em nome de Jesus Cristo. Neutraliza, eu te peço agora a ação do inimigo sobre as vidas que aqui estão, em nome de Jesus, porque por tua palavra nós estamos aqui, e o Senhor está nos prometendo que vai fazer algo novo, assim como aconteceu com aquele vaso. Em nome de Jesus, erga as tuas mãos para o alto e repete assim comigo: eu tomo posse da palavra e creio que nesta noite estou sendo moldado, restaurado para a honra e glória do nosso Deus. Amém, amém. Se você tem comunhão, abraça quem está do teu lado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.